Vamos trabalhar então artigo 5º, agora de maneira efetiva e detalhada. O artigo 5º do Código Penal, ele nos consagra de maneira explícita o princípio da territorialidade, e ele também nos consagra o princípio da intraterritorialidade. Então, como regra, eu aplico a lei penal brasileira aos fatos aplicados, aos fatos cometidos no Brasil, mas eu tenho a exceção das disposições previstas em regulamentos de direito internacional. Com essa fusão das duas disposições nesse artigo 5º, se assistiu Dragon Ball Z, se você assistiu, você vai lembrar lá da fusão. Os dois se fundiram aqui e formam o chamado princípio da territorialidade temperada. Então, a regra é que eu aplique a lei penal brasileira quando o fato acontecer aqui dentro, mas eu também posso aplicar disposições envolvendo regras de direito internacional. E antes da gente continuar desenvolvendo a matéria, já vou deixar aqui, ó, uma pergunta de uma questão que caiu na prova da Polícia Civil do Distrito Federal 2021. Olha só. Crime que acontece em embaixada. Crime que acontece nas dependências de uma embaixada internacional sediada no Brasil. Em regra, recebe a incidência da lei brasileira? Sim, em regra, recebe a incidência da lei brasileira, porque a embaixada em si, ela é considerada território nacional. Quem vai ser portador de uma imunidade diplomática é o cônsul, é o diplomata. Tranquilo? Lucas, e o agente consular? Camarada que trabalha lá no consulado. O agente consular, ele só vai ter imunidade com relação aos atos funcionais por ele praticado. Então, na embaixada, regra, lei brasileira. Beleza? PCDF 2021. Quer mais? Toma. PC Paraíba. PC Paraíba. 2022. Outra, não é uma questão igual. Agente consular grego pratica furto em praia em dia de folga. Aplica-se a imunidade diplomática? Não. Por quê? O agente consular, ele só tem imunidade com relação aos atos funcionais. Se ele está de folga furtando na praia, lei brasileira, velho. Lei brasileira. Topzera ou não? Pegou o bizu? Esse aqui todo mundo pega, hein? Então, duas questões só, bem básicas, que foram cobradas aí 2021, 2022. Tá rolando. Tá tendo! Tá acontecendo. Só não vê quem não quer, porra. Bora lá? Então, olha só. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, em princípio da territorialidade, é importante que você saiba o que é o território nacional. E quando se fala em território nacional, é importante nós dividirmos em território físico e também território físico ou geográfico e também em território
por extensão, ou território por equiparação, ou ainda território jurídico. Top? Território físico ou geográfico são situações mais tranquilas de você analisar. Mas vamos lá. Território físico ou geográfico vai compreender aqui solo, subsolo, rios, lagos, mares interiores. A gente vai colocar aqui o mar territorial e, por derradeiro, o espaço aéreo correspondente. Então, por solo, subsolo, rios ou lagos, entendam como tudo aquilo que vocês conseguem identificar dentro do espaço territorial brasileiro, dentro dos nossos limites. Tudo aquilo que passa de rio, tudo aquilo de mar que entra território adentro é considerado como território nacional. E aí, só para a gente arrematar, a gente tem aqui essa figura do mar territorial, ele representa uma faixa de 12 milhas náuticas, contados da linha de baixa mar. Toma cuidado, velho, não vai dar uma ramelada bruta na sua prova e tentar converter isso aqui. Não é uma prova de cálculo, tá? Você não vai precisar se preocupar com a unidade a ser convertida. Você só precisa lembrar que nós temos uma faixa de 12 milhas náuticas consideradas da linha de baixa mar, mar adentro, que é considerada como território jurídico, como território físico, território geográfico, território nacional para fins de aplicação da lei penal. Depois, se você for estudar algumas normas aí de direito aduaneiro, direito tributário, você tem aí as plataformas, a zona 1, 2, 3 e 4, que representam também algumas características marcantes aí, mas aí representam fins tributários, é só para concurso específico. Para nós aqui, é mar territorial, 12 milhas náuticas, e você também considera o espaço aéreo correspondente. O que eu quero de você aqui? Eu quero que você fique suave. Você não precisa se preocupar, exosfera, mesosfera, puta que pariu, esfera. Você vai levar texto de lei. É o espaço aéreo correspondente. O espaço aéreo correspondente ao nosso solo, aos rios, mares interiores e o mar territorial. Tudo isso, uma linha imaginária aí para cima, né? Que vai ser considerado o nosso espaço aéreo correspondente. Fechou? Então vou jogar o território por extensão e equiparação lá no começo, só para a gente fazer uma boa análise aqui. Então você imagina o território nacional, né? Nosso território nacional, ele é mais ou menos assim. Concorda comigo, Matheus? É ou não é? É. Nós estamos exatamente aqui assim, ó. Cascavel está bem aqui nesse ponto. Mais ou menos. E aí o que acontece? Então você já sabe que tudo que está aqui dentro é considerado como território físico ou geográfico. Aonde que está o mar territorial? Você vai imaginar aqui, ó, uma faixa que vai compreender uma distância de 12 milhas náuticas. Então nós não temos uma distância pré-definida, depende de cada local. Se você começar aqui no litoral do Paraná, por exemplo, ele é mais recuado do que se você considerar lá o litoral do Rio Grande do Norte. Então você não vai tomar como base uma coordenada, uma linha reta. São 12 milhas náuticas para se tornar um critério uniforme para as faixas litorâneas que não são retas, que elas são quebradas.
Tranquilo? Então, 12 milhas náuticas. Show? Vamos falar aqui do território jurídico agora, que é aqui que a coisa dá uma funilada. Então, veja, vamos falar aqui do território jurídico, que também pode ser chamado de território por extensão ou território por equiparação. Aqui, nobres, nós estaremos diante de algumas situações que nós não estaremos presos ao território nacional. São situações envolvendo navios ou aeronaves que serão consideradas como extensão do nosso território. E aí, nós estamos aqui no parágrafo 1º e 2º do artigo 5º. Você vai lembrar o seguinte, olha só, a gente vai trabalhar com aeronaves e embarcações. Veja, vou colocar por numeração aqui para você entender. Aeronaves e embarcações. A. Se elas forem públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, serão consideradas extensão do nosso território. Então, se a aeronave ou embarcação é pública ou está a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, ela será considerada extensão do nosso território. Aqui a gente pode falar que vige o chamado princípio da territorialidade. Que a lei está falando. Se um crime acontece a bordo de uma aeronave, que ela já é da nossa administração, da Força Aérea Brasileira, por exemplo, ou se ela é privada, a aeronave é minha, mas eu cedo ela a serviço do governo brasileiro. Qualquer fato que acontecer no interior dessa aeronave vai ser considerado como extensão do território nacional. Tranquilo? Beleza. Nós vamos evoluir aqui para outras situações. Então falamos de aeronave ou embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro. Já matou aí, né? Onde quer que se encontre a extensão do território nacional. Poucas ideias e sem caô. Agora, se a aeronave ou embarcação é privada ou mercante, ela pode ser brasileira. E aí, basta que ela esteja em voo ou navegando em águas territoriais brasileiras ou que ela esteja em alto mar ou que ela esteja em alto mar, porque este alto mar é chamado de território neutro. Legal? É um local sem soberania, sem jurisdição de ninguém. Então, se a aeronave é privada ou mercante brasileira, se ela estiver tranquilo, sobrevoando o território nacional
ou navegando as águas territoriais brasileiras, aplica a lei penal brasileira em homenagem ao princípio da territorialidade. Se a aeronave ou embarcação brasileira está em alto mar, eu me valho da nossa lei brasileira, porque o alto mar é considerado um território neutro. Então aqui vale, a gente pode considerar tanto o princípio da territorialidade, que é lato sensu, mais o princípio da bandeira. Legal? E aqui, a título de curiosidade, vale rememorar que existiu por muito tempo o chamado navio do aborto, que era um navio de bandeira holandesa, e o que ele fazia? Ele saía captando gestantes aí mundo afora para realizar nelas o aborto. O que ele fazia? Difundia essas informações pela internet, disseminava as informações pela internet, chegava num local, vamos fazer um desenho aqui, chegava num local classificado como alto mar, ancorava e aguardava as interessadas virem de lanchas, de barcos particulares, ingressarem nesse navio. Ao entrar no navio, princípio da bandeira, vale a bandeira do navio holandês, ele é considerado uma extensão do território holandês, e lá dentro era praticado o aborto por médico, tudo bacaninha. E aí, tem punição pela nossa lei? Não, porque as gestantes estavam em território holandês. Na Holanda o aborto é permitido. Eu estou tentando lembrar agora qual foi a prova que teve uma questão nesse aspecto. Não lembro se foi Polícia Civil do Distrito Federal, mas foi basicamente isso. Uma gestante saiu do Porto de Santos e foi até um navio do aborto que estava em alto mar. Ela foi com uma embarcação privada, ela alugou uma lancha para vir até aqui. Chegando lá, ela fez todo o procedimento do aborto, voltou, embarcou na lancha e acho que foi delegado da Polícia Federal. Pode ser que eu esteja equivocado, mas enfim. Embarcou na lancha e voltou para o Porto de Santos. Quando ela chegou no Porto de Santos, ela foi presa. Mas ela praticou algum crime? Não, porque é como se ela tivesse praticado aquele aborto em território holandês, princípio da bandeira. Beleza? Então lembre-se aqui dessas situações. Então, se a aeronave é mercante ou privada brasileira, estiver em voo ou navegando em território nacional ou em alto mar, mas essa aeronave ou embarcação privada ou mercante, ela pode ser estrangeira. E aí, olha só, vamos colocar aqui o nosso B2. Se a aeronave ou embarcação é privada ou mercante estrangeira, ela será considerada extensão do nosso território se ela estiver parada em território nacional. Parada em território nacional. Entenda esse parada, o avião em pouso e o navio atracado em território nacional, em águas nacionais ou aqui no espaço aéreo. No espaço aéreo seria em sobrevoo, né? Ou está em pouso aqui no nosso território. Então é isso. A aeronave estrangeira, privada ou mercante, ela tem que estar aqui dentro, parada ou navegando ou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Navegando aqui, né? Claro que você vai ficar ligado em águas brasileiras ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente. Tudo bem? Lucas, você não vai falar de aeronave ou embarcação pública estrangeira? Não, eu não vou falar isso. Lucas, por que você não vai falar? Porque para as aeronaves públicas ou a serviço de governo estrangeiro, nós vamos nos valer do mesmo regramento que das nossas. Por quê?
Se a nossa aeronave é pública, ou está a serviço do nosso governo, aonde quer que ela esteja, ela vai ser considerada extensão do território nacional. Então a nossa lei, ela vai ter validade se acontecer exatamente o contrário. Se acontecer o contrário. Qual aspecto? Se uma aeronave estrangeira, privada estrangeira ou a serviço do governo estrangeiro, aqui estiver, ela possivelmente vai ser considerada extensão daquele território. Então eu vou colocar aqui em arremate como uma observação. Olha só, este raciocínio não se aplica às aeronaves e embarcações estrangeiras públicas. Topzera? Então, só para deixar aqui em evidência. Raciocínio para você recordar, então, o nosso território nacional por extensão ou equiparação. Primeiro, vamos dividir a aeronave pública ou a serviço do nosso governo, aonde quer que se encontre, em qualquer lugar do mundo, ela vai ser considerada extensão do nosso território. A aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou privada, se estiver aqui no território nacional ou em alto mar. A aeronave ou embarcação privada ou mercante estrangeira, se ela estiver atracada ou em pouso no território nacional ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente. Frisando aqui que esse raciocínio não vai se aplicar para as aeronaves ou embarcações públicas ou a serviço do governo estrangeiro. Fechou? O artigo 5º só prevê as hipóteses de extensão para as aeronaves ou embarcações públicas ou a serviço do governo e para as privadas e mercantes nacionais e estrangeiras. Fechou? Tamo junto? Arrematamos então toda a parte aqui envolvendo o território nacional, logo você já domina, você já tem todos os conceitos necessários, você já sabe o que é território físico, o que é território jurídico, e é isso, vai arrebentar na sua prova. Tamo junto, até a próxima, falou!